Se a reforma do ensino médio estaria em suspenso, eu uso na condicional porque não foi feito um anúncio oficial até agora. Se a reforma do ensino médio estaria em suspenso, sujeita ao debate público, o novo arcabouço fiscal está caminhando a pleno vapor, com o governo pretendendo sua aprovação em poucas semanas. Na avaliação de vocês, a proposta de mudança da regra fiscal ajuda ou complica o cumprimento das promessas eleitorais? Com a palavra, Valério Arcari. Complica, não tem nenhuma dúvida. Complica e não é pouco. Veja, a principal batalha do ponto de vista político do primeiro trimestre, evidentemente, foi o combate à extrema-direita, porque houve um ensaio golpista, uma insanidade demencial no dia 8 de janeiro, mas logo ela foi sucedida pelo conflito com o Banco Central. Há uma anomalia no Brasil, há uma aberração. A presidência da República não tem mais o poder sobre a política monetária, ou seja, a classe dominante criou uma blindagem que protege os interesses dos capitalistas que acumulam deitados, que engordam deitados, porque o Brasil, o Banco Central brasileiro, pratica a taxa de juros real mais elevada do mundo, quando não há nenhum perigo de moratória da dívida pública do Brasil, porque ela é emitida em reais, porque há 20% do PIB em reservas em moeda conversível, fundamentalmente em títulos do Tesouro norte-americano, e, além disso, a conta do Tesouro tem 10% do PIB, portanto, não há nenhuma razão para que os credores da dívida pública percam um minuto de sono. Não há nenhuma razão. Evidentemente, essas taxas de juros elas não são praticadas para conter pressões inflacionárias. A tendência inflacionária continua sendo de redução, inclusive nos alimentos, segundo os últimos dados disponíveis, e, portanto, a insistência do Campos Neto de manter essas taxas de juros é preservar, blindar os interesses do capital financeiro para exigir do governo Lula a continuidade do tripé macroeconômico, que se apoia fundamentalmente na busca do superávit primário, ou seja, numa poupança preventiva do governo para tranquilizar os credores, e, junto com um câmbio flexível, que estabelece as relações do Brasil, da moeda brasileira, com o mercado mundial. Então, o arcabouço fiscal é um calabouço fiscal, porque, fundamentalmente, a estratégia que foi desenhada durante o mandato Fernando Henrique, preservada por Palocci em 2003, continua viva. É simplesmente palocismo com desconto, Breno. Me perdoe a todos aqueles que acompanham Outubro, mas a meta é chegar ao superávit fiscal em 2026 e, por isso, há um contingenciamento. O contingenciamento é que, mesmo que a economia cresça e a arrecadação cresça, o que é muito difícil, enquanto Campos Neto estiver à frente do Banco Central, porque ele está sabotando o resultado das urnas, há uma usurpação de poder do Banco Central, mas mesmo que haja um aumento da arrecadação, unicamente o crescimento da despesa não pode superar os 70% da elevação da arrecadação por parte do governo. Neste sentido, o revogaço ficou pela metade, ficou na metade do caminho, mesmo com medidas progressivas que podiam ter ido mais além. Em todos os terrenos era possível ter ido mais além, ir mais além no fortalecimento do Programa Nacional de Vacinação, com a construção de novas fábricas e laboratórios para a produção dos insumos necessários que nos protejam diante de uma nova tragédia sanitária, em todos os terrenos. O aumento do funcionalismo público, o aumento das bolsas,
inclusive a repressão à extrema-direita, mas o arcabouço fiscal é a pior notícia que nós tivemos desde a posse do Lula. Eu receio que não é gratuito o apoio entusiasmado que a massa da burguesia está dando ao arcabouço fiscal, à exceção de setores muito na margem, residuais da classe dominante. Há um amplo apoio ao Haddad, será seguramente aprovado com uma amplíssima maioria dentro do Congresso Nacional, e deixa o governo de mãos atadas e ameaça o país com uma estagnação. É uma ameaça, é difícil fazer futurologia quando olhamos para o mundo, né? Temos a notícia bomba de hoje, né, que foi a disparada do preço dos barris de petróleo, mas que também sinalizam, evidentemente, tendência à contração da economia mundial. Infelizmente, o cenário, deste ponto de vista, para 2023, para todos aqueles que votaram no Lula para derrotar Bolsonaro, 2020, o Natal de 2023 pode não ser tão feliz como nós gostaríamos. Breno. Com a palavra, Milton Temer. Está sem microfone, Milton. Análise política, não sou um técnico em economia, sou um leigo autodidata, limitado, mas tenho muito claro o seguinte, eu diria quase como um dito isso, o que é bom para o chamado mercado, o manipulado, famigerado mercado, espaço do crime organizado legal, controlado pelo sistema financeiro privado, o que é bom para essa corja é ruim para o povo trabalhador brasileiro. E se esse povo, se essa corja está feliz, aceitou passivamente, é porque não é bom para o conjunto da nação naquilo que representa avanço social. Objetivamente, eu acho que nós estamos nos mantendo numa lógica de tratar o mercado como algo técnico. A preocupação com a questão do ajuste, a preocupação com a manutenção dos parâmetros estabelecidos por aquilo que nós não devemos aceitar do governo Fernando Henrique Cardoso, que é a chamada Lei da Responsabilidade Fiscal, até se tentou substituí-la no contraponto pela Lei de Responsabilidade Social, ou seja, uma lei do interesse dos rentistas, principalmente dos grandes rentistas, daqueles que são os principais credores de títulos da dívida pública. Não confrontando isso, nós estamos fazendo o governo dentro dos parâmetros do grande capital. Ou seja, mudou-se o teto de gastos, que era limitado a manter a possibilidade de investimento no limite do crescimento da inflação, mudou-se isso por um outro tipo de parâmetro. Mas, de qualquer forma, continua se mantendo limites na aplicação de investimento público. Redução do papel do Estado. E não é o papel do Estado que eu digo de maneira abstrata, não. O papel do Estado no interesse dos setores sociais mais prejudicados. Quem está ganhando nessa parada toda é sempre o rentismo. É o único que tem garantia da manutenção dos seus privilégios intocados. Para mim, só vale esse, bem colocado, calabouço fiscal se ele vier compensado com uma proposta de reformulação tributária radical. E a reformulação tributária radical não é só fazer pagar imposto a quem não paga. Isso é no mínimo que se exige. É estabelecer, de forma clara, restabelecer uma progressividade na tributação brasileira que até já existiu. Acabar com isenções criminosas, eu quero dizer, modéstia à parte, se não tiver projeto para isso, recorram ao arquivo da Câmara dos Deputados. Existe um projeto, 377, de 1999, feito logo após a isenção de lucros e dividendos promovida pelo mandarinato Fernando Henrique Cardoso, apresentado por um deputado do PT, propondo taxação de lucros e dividendos em 15%, isso em 1999. Modéstia à parte, esse projeto é meu, fica sendo minha contribuição para o ministro Haddad, se ele quiser, pelo menos, começar a corrigir a injustiça, acabando com essa isenção escandalosa sobre o grande capital. É só fazer andar o projeto que, durante todos os mandatos do PT, foi mantido na gaveta, assim como foi rejeitado no mandarinato. Maria Carlotto, com a palavra. Bom,
Breno, eu também não sou economista, então vou seguir aqui algumas ideias que eu tenho lido em vários economistas em que eu confio. O primeiro é que, assim, do ponto de vista técnico, parece uma proposta bem elaborada, engenhosa, né? Assim, eles conseguiram tirar, digamos, leite de pedra para apresentar uma proposta engenhosa que dê conta, aparentemente, de responder aos anseios do mercado, principalmente, e atender aí algumas preocupações do Lula. Qual é o problema? Eu acho que o Valério já disse, o Milton reforçou. É que esse plano super engenhoso ele está posto dentro dos limites do neoliberalismo, certo? A concepção neoliberal do Estado. E do Estado da economia. O problema é o seguinte, aí é que começam as complicações. O Lula parece ter bastante consciência, basta ver a primeira entrevista exclusiva que ele deu, que o crescimento da extrema-direita e do autoritarismo, a crise da democracia, está ligada ao neoliberalismo. O Lula parece ter clareza disso. Ele disse, não adianta a gente defender a democracia se a gente não for capaz de dar emprego, renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, a extrema-direita, ela cresce na terra arrasada do neoliberalismo, certo? Então, o Lula tem consciência disso. Qual é o problema? É que o próprio Lula, mesmo tendo consciência disso, entendeu, durante a campanha e no pós-eleição, que ele deveria disputar o centro. E disputar o centro passava por fazer aliança com setores neoliberais importantes. O Alckmin vice foi o Lula que bancou. Certo? A campanha fria do primeiro turno, apontando para o centro, foi o Lula que pautou com outros setores. Então, onde eu quero chegar? É que eu acho que esse arcabouço fiscal ele é absolutamente coerente, né, com essa linha que vem da campanha, né, do que eu chamei aqui de uma estratégia hiperinstitucional. Né? Ou seja, de fazer alianças com setores do centro, de buscar, dentro dos marcos da governabilidade estabelecida, que é reprovada pela maioria da população brasileira, né? Os pilares do seu governo. Só que o que eu gostaria de entender, né? E aí eu realmente não sei, é como é que o Lula, tendo tanta clareza, como ele parece ter, né? dos limites que o neoliberalismo impõe para a democracia, e a força que ele dá para a extrema-direita, como ele vai fazer para superar essa aliança? Porque se essa aliança fosse um momento para ganhar a eleição, mas que ele criasse condições para superar essa aliança, para jogar seu governo para frente, mas eu não estou vendo isso acontecer. Então, assim, o que eu acho, né, é que esse marco fiscal ele é coerente, já estou concluindo, ele é coerente com o que o Lula apontou, né, com essas alianças. Ele precisa, né, só que é absolutamente incoerente com a própria consciência que ele tem dos limites entre democracia e neoliberalismo, que, aliás, está sendo levantado por analistas e políticos no mundo inteiro. Muito bem. O governo parece apostar, a julgar por declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e por outros integrantes da equipe econômica, que esse novo arcabouço fiscal seria um instrumento potente para convencer o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros, barateando o crédito e impulsionando o investimento privado. Na medida em que o mercado financeiro se sinta mais seguro sobre a sustentabilidade da dívida, cobraria, a médio e longo prazo, juros mais baixos para adquirir títulos dessa dívida. Isso aliviaria uma das pressões sobre o Banco Central e permitiria o Banco Central reduzir a taxa de juros. Reduzindo a taxa de juros, a atividade rentista perde lucratividade, o crédito fica mais barato e, então, o investimento privado poderia puxar o desenvolvimento da economia. Para vocês, faz sentido essa aposta? Com a palavra, Milton Temer. Está com o microfone fechado, Milton. Sim. Não, está aberto, Milton. Agora você fechou. Pronto. Eu não acredito muito nessa nossa classe dominante. E não acredito na forma, inclusive, como amplos setores da esquerda se referem ao mercado, discutindo o mercado como um órgão técnico
e seguir, por exemplo, os telejornais, você fica impressionado como grande parte dos comentaristas e analistas partem de uma premissa que a normalidade da economia é dada por aquilo que o mercado determina. O mercado é um instrumento de classe. O mercado é um agente financeiro a favor das classes dominantes. Vamos ter isso claro. Não opera o mercado em favor. Toda vez que se fala em corte de efetivo em empresa, a ação dessa empresa sobe no mercado porque a taxa de lucro aumenta em função da diminuição de gastos com o seu corpo de funcionários. Então, objetivamente, eu tenho, assim, de maneira muito evidente, que nós estamos diante de uma armadilha que o governo está criando para si, e que já foi bem definida no primeiro grupo, e que, lamentavelmente, não são os economistas da esquerda que estão enfrentando. Você hoje vê um André Lara Rezende, você vê Mônica De Bolle, que são de origem liberal, o próprio Beluso, nesse importante debate, entrevista que você realizou com ele, e que eu recomendo nos 20 minutos de hoje, dizendo de maneira clara que o André Lara, inclusive, apela de maneira muito explícita. A dívida pública brasileira é feita em moeda nacional. Grande parte do tesouro é em moeda nacional. E acaba, inclusive, com esse mito de que emitir papel resulta em inflação. André Lara que explica. Se emitir papel causasse inflação, o dólar americano, os Estados Unidos seriam um paraíso da inflação, porque nada se emite mais no mundo do que dólar, papel. E não é isso que causa inflação em si. Aliás, o governo Juscelino é prova de que o chamado grande período de crescimento industrial nosso não fosse por Brasília, tivesse o dinheiro de Brasília, ao invés de construir aquela cidade, tivesse aproveitado Goiânia, se ele queria transferir a capital lá para o centro, e aplicado um investimento concreto na tecnologia brasileira, foi um governo que enfrentou o grande capital, de uma certa forma, aqui, com intervenções militares abertas. Jacareacanga, Aragarças, ele enfrentou o Globo, fez oposição, que era um dos jornais principais da ocasião, fez oposição sistemática ao governo Juscelino durante 4 anos. E, entanto, ele se afirmou. É preciso enfrentar essa questão do mercado como determinante da paz social. Não é o mercado que determina a paz social. Então, nós não podemos condicionar aquilo que o mercado aceita ou não. O Lula, no discurso, diz isso. O mercado está muito nervoso, que azar no mercado. Ele disse isso no discurso. Ele traduz um sentimento popular, mas não executa aquilo que corresponde ao sentimento que ele emite no próprio discurso. E é isso apenas que a gente cobre, não apenas nessa área, em todas as áreas. Ele está cercado de nomes e pessoas. Olha, a entrevista do Alexandre Padilha, explicando, a do Haddad pelo menos foi técnica. No dia em que saiu o arcabouço fiscal, eu fiquei com vergonha da entrevista do Padilha. Um secretário de Relações Institucionais tucano não seria tão complacente no tratamento com o Centrão, com os deputados da direita, que se dane o povo brasileiro. A preocupação dele era dizer da importância daquele arcabouço para o Congresso que temos, ou seja, nos condicionamos a esse Congresso. Não disputamos ideia com o Congresso, nos condicionamos àquilo que é aceito pelo Congresso. Vai ser votado? Vai, porque não tem ninguém contra. Quem está contra isso, objetivamente, não está contra, tirando a extrema-direita, que isso aí é o terraplanismo. Vamos ter claro, o terraplanismo é um campo especial, seus 20% é outra coisa. Dali para cá, não tem ninguém contra, objetivamente. É melhor do que os 20%, do que o teto de gasto? É melhor que o teto de gasto. Mas, objetivamente, não é aquilo que se esperava de quem pretende implantar um governo minimamente popular e democrático. Então, eu entendo que essa perspectiva nossa, no curto prazo, continua dependendo, e eu torço por isso, que eu quero dar oportunidades para ser compensado que esse arcabouço, que esse calabouço sirva de, digamos assim, de colchão amortecedor de uma reforma tributária importante, realmente progressiva, e não apenas de fazer pagar a quem não paga, porque isso é obrigação. Com a palavra, Maria Carlotto. Breno, eu não acredito
que o governo acha que, por meio desse projeto de arcabouço fiscal, ele vai convencer o Campos Neto de baixar juros. Eu não acredito que o governo ache isso, porque eu tenho certeza que o governo sabe que o Campos Neto é uma figura estritamente política. Ele é um nome do bolsonarismo que está boicotando a economia brasileira. Eles sabem disso. E se a finalidade do Campos Neto é política, por mais que se venda como técnico, como o Milton já comentou, eu não acho que eles estão fazendo isso para convencer o próprio Campos Neto ou sua equipe. Agora, talvez para criar um ambiente para o investimento privado. O que aí a gente teria que é uma coisa um pouquinho diferente, né? Ou seja, criar, então, não exatamente para o Campos Neto, mas para setores do mercado, né, que poderiam participar do governo por meio de parcerias público-privado, investimento, que também é complicado, porque se o ambiente econômico, né, se essas medidas fossem suficientes, a gente não teria vivido 2015, né? Então, assim, também eu acho que uma ilusão achar que isso move, que o mercado e que o investimento se move por esse tal ambiente de negócios, embora tenha sua importância, mas não é o determinante, o condicionante do investimento privado, digo, né? Agora, o que eu queria comentar, e acho que o Milton já tocou nisso, assim, o que me parece é que o arcabouço fiscal ele é muito dependente de um aumento da arrecadação. Ou seja, a única chance, eu vou reformular, a única chance do arcabouço não ser um calabouço é a arrecadação subir. E o governo está apostando em fazer isso por duas maneiras. Uma, que ao colocar os pobres no orçamento, ele vai alavancar, em parte, a atividade econômica brasileira. Veja, 2023 não é 2003, né? Então, não sei se exatamente vai funcionar assim. Mas o segundo ponto, que eu acho que o Milton já falou várias vezes, é a aposta na reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária é a reforma assim, mais importante para o governo, né? Eu acho que o arcabouço fiscal, eu acho que a aposta do governo é mais de que o arcabouço fiscal pode aumentar as condições de negociar uma reforma mais ousada do que achar que eles vão convencer o Campos Neto. Isso eu realmente não acredito que o governo tenha essa ilusão. Talvez gerar um ambiente de negócios que eu também não sei se exatamente, se eles ainda partilham desse tipo de miragem. Agora, acho que talvez para um trade-off, para uma reforma tributária mais ousada. Então, enfim, a ver o que vai acontecer. Agora, só a última comentário é o seguinte: se o objetivo do governo é pressionar o Campos Neto, ou criar um ambiente, ou convencê-lo de que estão entregando aqui um arcabouço, pode baixar os juros, eu acho que o Lula devia insistir na linha, né, de crítica frontal aos juros, não precisa ser o Campos Neto, mas a taxa de juros, que, aliás, é uma posição apoiada por 81% da população brasileira. É onde a avaliação do Lula é a melhor, é na posição dele sobre juros. Então, eu acho que o governo devia seguir nesta linha, né, de enfrentar a política de juros do Banco Central, que é insustentável. Com a palavra, Valéria Arcari. Olha, Breno, o nosso drama é que nós estamos há 10 anos estagnados. Ou seja, há 10 anos o capitalismo periférico brasileiro anda de lado, não sai do lugar. E do ponto de vista estratégico, a questão central é que a economia tem que crescer. Para a economia crescer, só há 3 alternativas. Ou o Estado cumpre um papel com investimento público, ou o capital privado, a poupança privada brasileira, como eles gostam de dizer, faz investimento, ou vai ter chuva de dólares e vamos ter uma elevação qualitativa em comparação com os últimos anos. Vocês sabem, nos últimos anos, o papel do Estado na taxa de investimento proporcionalmente ao PIB está em 2%. É o piso histórico. É o piso. Há muitos anos que o investimento externo continua no patamar dos 80 mil milhões, 80 bilhões de dólares anuais. Então não tem milagre. Ou o Estado cumpre um papel dinamizador,
nós estamos condenados à estagnação. Com a estagnação, evidentemente, o país mergulha em decadência econômica e social. Pode ter Bolsa Família, merenda escolar, oxalá a suspensão da reforma do ensino médio se transforme em revogação, mas todas as medidas progressivas, como aumentar a acessibilidade a empréstimos para casa própria através do Minha Casa Minha Vida, ou enfim, qualquer uma das outras, elas estão comprometidas se o Estado não tem condições de aumentar qualitativamente o seu papel. Então, a aposta em chegar a um acordo com o Campos Neto é de altíssimo risco. Claro que qualquer um poderia contra-argumentar, mas, Valério, estude, sejamos honestos, qual é a relação social de forças, o que as pesquisas revelaram e o que era possível. Veja, Breno, nós nos conhecemos há 40 anos. Você sabe, eu sou um marxista revolucionário, de educação trosca, portanto, sou um membro... Ninguém é perfeito, né, Valério? Diga? Ninguém é perfeito, né? Obrigado, é um elogio, eu entendi. Você quis dizer que... Eu quero acrescentar meu voto ao relator, o último relator. Eu sei. Vocês todos dois têm nostalgias perigosas, muito perigosas. Mas o que eu quero dizer é que, ainda que seja um militante que defenda um programa anticapitalista, ou seja, o PSOL, o partido ao qual eu estou comprometido, defende reformas estruturais com um impulso anticapitalista. Nós compreendemos que são necessárias medidas transicionais. Nós não somos a favor do socialismo por decreto. Nós somos a favor de abrir um caminho para a transformação social. Nessa dinâmica, o Estado, o governo, tem um papel muito grande, porque entre os poderes da República, o governo é o mais importante, é mais poderoso do que os tribunais superiores, lembremos que são um poder não eleito, e é mais poderoso que o Congresso, onde está fragmentado o poder da representação das diferentes classes sociais. Então, o governo tem um papel, uma responsabilidade intransferível em mudar as relações de força. Isso se faz através de palavras e de atos. Portanto, quando o Lula aprova aquilo que Maria Carlotto, de forma elegante, definiu como a engenhosidade do projeto do Haddad, quando o Lula aprova, ele está de acordo em uma estratégia que é procurar um pacto com a classe dominante, como foi feito em 2003, durante a gestão do Palocci, para impulsionar o crescimento e favorecer reformas progressivas, mesmo que elas sejam no varejo, com baixo custo, mas que atenuam a conflitividade social. Eu compreendo a estratégia, me parece uma estratégia equivocada. Vou dizer numa frase por que é equivocada. Não aprendemos nada com o golpe de 2016? Sejamos dramáticos com máxima potência. Não aprendemos nada, absolutamente nada. Isso tem muita importância, porque Dilma venceu Aécio Neves por uma pequena diferença e, na sequência, a maioria da direção do PT apoiou a indicação de Levi para o Ministério da Fazenda, protegido pelo Trabuco, que era o presidente do Bradesco, o chefe dos chefes, o capo de tutti capi do capital financeiro. E depois, as medidas de Levi, durante o ano de 2015, foram decisivas para mergulhar o Brasil numa retração recessiva que foi o caldo de cultura, como já disse hoje Maria Carlotto, para a radicalização das camadas médias que saíram furiosas às ruas e foram, na sequência, em função do que foi o governo Temer, o papel da Lava Jato, a condenação do Lula, a eleição do Bolsonaro, o que abriu o caminho para uma extrema-direita com peso de massas no Brasil. Portanto, a pesquisa revela que a extrema-direita continua com um núcleo duro de apoio de 30%, o PSB já tinha sinalizado, o Datafolha confirma, e a estratégia do arcabouço fiscal
se sustenta numa expectativa de máximo risco. Máximo risco. Bom, na luta política há que correr riscos. Mas não haveria um outro caminho? Eu creio que haveria um outro caminho. Câmbio. Muito bem.